Boa noite. Olha só, desculpa aí a interferência aí no vídeo, porque né, a gente está acostumado, mas tem alguns ruídos, né, que a gente não consegue evitar. Vejam bem, a gente entrou na modalidade remota agora, né, porque pelo novo decreto, tá? E a gente vai nos encontrarmos aqui pela plataforma, né? Provavelmente a Luciana já passou para vocês, né? Como que deve proceder, né? Acessar, vai ter as atividades que a gente vai passar, vai ter né? As atividades, as aulas. Eu vou postar para vocês alguns vídeos também, entendeu? Para que possamos acompanhar juntos. Eu tenho certeza que a nossa vida é feita de adaptações e a gente vai se adaptar da melhor forma possível para que não possamos atrasar o conteúdo com vocês e nem vamos buscar, né? A gente vai buscar da melhor forma possível fazer uma interação entre professor e aluno para que possamos tirar as dúvidas em relação à resposta de atividades, em relação às aulas. Então, isso vai ser uma dinâmica que para muitos de vocês, né, é uma dinâmica que vai ser novidade. Agora eu já venho, né? O ano passado a gente passou o ano todo dando aula online e a gente teve grandes respostas, né, em relação a essas aulas, e eu garanto a vocês que as aulas teóricas, a gente não perde em nada por ser online, e eu garanto a vocês que pelo esforço de cada um, o esforço mínimo de cada um, vocês irão acompanhar, vocês irão aprender, né? Porque vai ter um vasto material para vocês, né? E a gente precisa acompanhar, né? Não adianta a gente parar o mundo, porque o vírus ele está vindo aí a todo vapor na seu contágio, na sua infecção, mas a gente tem que dar prosseguimento para que possamos continuar a nossa vida, né? Que logo a gente vai sair dessa e vai estar surgindo as vacinas, e as vacinas, né, serão, né, começadas, e já vai iniciar a produção em massa. Então, o maior número de pessoas possíveis vacinadas no menor no menor prazo de tempo, né, dentro que o Programa Nacional de Imunização possa oferecer, tá? E semana passada a gente falou um pouco sobre microbiologia, a gente fez a introdução em relação ao que é microbiologia, falamos um pouco de imunologia e parasitologia, né? Hoje a gente vai falar dos principais reinos, né? Classificação dos reinos animais, né? Esses reinos eles são classificados em reinos porque eles são classificados de formas diferentes, né? Um exemplo, a gente vai iniciar falando do reino Monera. O reino Monera se enquadra quem? As bactérias e as algas azuis. Então, os reinos eles são classificados de acordo com a estrutura, né, a estrutura de cada micro-organismo. A bactéria ela é um micro-organismo, né, que é formado, por ser muito simples. O que significa isso? Além de fazer parte do reino Monera, a bactéria, o que acontece com ela? Ela é um ser, né, procarionte, né? O que é um ser procarionte?
é um ser unicelular, que tem apenas uma célula, né? E o material genético que ela carrega, ele não tem núcleo. Então, ela é o micro-organismo mais simples que existe, né? E o que nos traz uma grande dor de cabeça, né? Porque a gente tem as bactérias patogênicas, que a gente viu o que é, né? As bactérias patogênicas. E os micro-organismos também, eles são classificados, né, de acordo com a fonte de alimentação deles, né? Por exemplo, a maioria dos micro-organismos, eles fazem o processo, né, de alimentação através da fotossíntese para poder manter a sobrevida, né, para poder manter uma sobrevida num local, num ambiente onde ele não pode se proliferar, onde ele não pode se multiplicar. Daí, o que é a fotossíntese? A fotossíntese nada mais é do que o animal, né? Isso acontece muito no reino vegetal, nada mais, nada menos do que o animal ele usar a fonte de luz, né? Ele vai usar a fonte de luz para fornecer energia, converter o dióxido de carbono em água, porque, né, todo ser vivo ele precisa de água, e açúcares, né, glicose, que vai usar o quê? Vai usar a energia, vai usar a luz para produzir ATP, que é a forma de energia que o animal, né, que o micro-organismo, ele se alimenta, né, para ele sobreviver. E tem também, através da alimentação dele, através da absorção, que ele vai captar nutrientes, né, químicos dissolvidos na água, ou seja, ele vai captar esses nutrientes existentes na água para poder alimentar. E tem também o método, né, a forma de alimentar por absorção, que é a entrada de partículas de alimentos não dissolvidos, que lá dentro da célula que ela vai processar essa partícula para poder fornecer o alimento. Tá? Então, o reino Monera a gente classifica, né, é classificado através das bactérias e algas azuis. Tá? É formado por seres muito simples, unicelulares, né, cuja única célula é envolvida por uma membrana. Só tem uma célula que é envolvida por uma membrana. E o material genético dessa célula, ele fica disperso nessa membrana toda. Ou seja, ele não é uma membrana, não é uma célula que ela tem as organelas, as mitocôndrias, né? O núcleo, tá? As outras células têm núcleo. A bactéria não. Quando é um ser, né? Ela é unicelular e é procarionte, ou seja, ela é classificada como um animal procarionte. O que vai acontecer? O material genético dela fica disperso, que é o DNA. Ele vai ficar disperso em toda a membrana. Não tem um núcleo para poder com membrana para poder proteger o material genético dela, tá? É uma célula que não apresenta uma membrana envolvida, né, no material genético. Eu acabei de explicar para vocês, e é chamada uma célula procariótica ou procarionte, tá? Portanto, o reino Monera é formado por seres procariontes, ou seja, as bactérias e as algas azuis, elas são animais, micro-organismos unicelulares, tá? E classificado como procariontes, né? Ela não tem uma membrana, um núcleo no interior da célula para proteger o seu material genético, que é o DNA, né?
Então, ela é classificada, além de reino Monera, são seres o quê? Procariontes. Né? O que são reinos procariontes? Né? São animais unicelulares que são simples na sua formação estrutural. Ela não apresenta nenhuma membrana, nenhum núcleo para proteger o seu material genético. Ele fica disperso em toda a membrana. Tá? Muitas bactérias elas têm capacidade de provocar doenças. Né? Um exemplo, hanseníase, tuberculose, a bactéria do tétano, a diarreia, né? A maioria das diarreias aí, a shigella, a salmonella, são bactérias que provocam doença. Como que são classificadas essas bactérias que provocam doença? Né? São bactérias patogênicas, porque tem bactérias que não são patogênicas. A maioria delas que fazem parte, né, da nossa flora intestinal, da mucosa oral, né, é utilizado para poder fazer conservação, né, e processamento de produtos lácteos. Então, assim, a maioria delas, elas não são patogênicas. São poucas bactérias que têm o poder de patogenicidade, de provocar doença, tá? E a gente agora vai ver em relação ao reino protista. Né? Na verdade, a gente vai classificar 5 reinos, né? Que é o reino Monera, o reino protista, o reino Fungi, o reino Animalia e, por fim, os vírus. Né? Que hoje nós estamos o quê? No processo de isolamento social para conter, né, ou diminuir a infecção desse vírus por contato direto. Tá? Então vamos dar prosseguimento aqui falando sobre o reino protista. Ele é constituído por seres também formados em uma só célula, são unicelulares, porém seu material genético é protegido por uma membrana nuclear, ou seja, eles são eucariontes. As bactérias são o quê? São seres procariontes. O reino protista, né, que estão aí né, que estão aí os protozoários, né? Esses protozoários eles são unicelulares, né? São parasitas que eles têm uma formação celular mais complexa, né? Ou seja, toda a sua estrutura celular ela é formada por ser eucarionte. Por quê? Ela é mais complexa. As bactérias são mais simples, né? Tem lá os ribossomos, né, na célula, tem as membranas celulares, mas não tem um núcleo para poder proteger o material genético. No reino protista, né, são unicelulares, né, só que a estrutura deles é um pouco mais complexa e são denominados, né, eucariontes, tá? Que são classificados também como células eucarióticas. Tá? Então, no reino protista encontra quem? Os protozoários. Tá? Muitos deles vivem como parasita no ser humano e de muitos mamíferos, sendo capaz de causar doenças graves. Né? Por exemplo, a malária, né? É o Plasmodium falciparum, que é o protozoário que causa a malária. A malária não é causada por bactérias, por vírus, por fungo. Ela é causada por um protozoário, tá? Que é classificado como reino protista, tá? E a gente
fala o que um pouco sobre o reino protista em relação à célula, né? Por ser uma célula eucariótica, o que vai acontecer? Essa célula ela é mais complexa do que a célula procarionte, tá? Ela tem na sua estrutura, né? Na sua estrutura celular, ela tem o núcleo que protege, né, o seu RNA ou DNA, que é o material genético desse micro-organismo. Desculpa, pessoal. Desse micro-organismo. Então, a célula eucariótica, ela é uma célula que ela é mais complexa do que a procarionte. A procarionte ela não tem uma membrana que protege, ela não tem um núcleo que protege o material genético. A eucariótica já tem, tá? Ela tem uma membrana que protege o seu núcleo, que protege o seu material genético. Então, ela é mais complexa na sua estrutura, tá? E a gente vai falar sobre o reino fungi, né? O reino fungi, ele é um reino que como qualquer outro reino, só que é um dos reinos que mais existe classificação desses micro-organismos, né? Os fungos, eles se encontram no reino fungi. Todos conhecemos as casinhas, né, de sapos no toco das árvores, né, ou terreno úmidos, né, os cogumelos. Não são considerados plantas porque eles não fazem fotossíntese, nem animais porque não são capazes de locomover à procura de alimento. Eles absorvem do ambiente, tá, todos os nutrientes que necessitam para sobreviver. Então, o local onde ele está, ele vai utilizar daquele local ali para poder usar, né, as suas fontes de alimentação. Existem, né, fungos que são muito úteis aos homens, como os cogumelos, que é utilizado na alimentação, né, e aqueles empregados no preparo de bebida, como cerveja, né, a cevada, para poder acontecer aquele processo de fermentação. O malte, né, que utiliza muito, né, utiliza o quê? Fungos, né, para poder o quê? Para poder utilizar um método de fermentação para preparar a bebida, tá? E produção de medicamentos. Os antibióticos, né, eles são feitos através de fungos, tá? O primeiro antibiótico existente, né, é a penicilina. A penicilina nada mais é do que um fungo, tá? Então, eles são utilizados para a produção de medicamentos, para a produção de alimentos, tá? Porém, alguns fungos, né, parasitas de plantas e animais, podem causar doença denominada o quê? Micose em plantas, em animais, né, como o ser humano, e algumas micoses ocorrem dentro do organismo. O histoplasmose, por exemplo, a histoplasmose, ela ocorre dentro do organismo da pessoa, mas a maioria desenvolve o quê? Na pele, na unha e na boca, principalmente mucosa, né? Mulher é muito comum acontecer, principalmente nessa época. As mulheres que usam muita calcinha de lycra, as mulheres que usam muita calça jeans apertada, né, mais justas, com o período do verão, com o período do calor, o que acontece? É muito comum acontecer episódios de leucorreia. O que é leucorreia? Leucorreia nada mais, nada menos do que corrimento, né? Um corrimento tipo nata de leite,
né? Parece um leite coalhado, né? Que pode causar prurido, né? Coceira na vagina, na vulva, enfim, tá? São a cândida, né? Então, esses micro-organismos, né? O fungo, ele precisa principalmente de local quente, uma temperatura mais quente e úmido, né? Então, acontece muito esse tipo de situação. Um exemplo, né, na mucosa, né, no dedo, tem gente que tem problema de frieira. Frieira nada mais que dá entre os dedos, né, aquela coceira, aquele incômodo, e às vezes até dá ferimento, rachadura, né, que chega a sangrar, por presença de quê? Formação de fungo ali dentro, né, entre os dedos. Então, assim, os micro-organismos, eles são, na maioria deles, benéficos à nossa saúde, tá? Eles são, na maioria, benéficos. Mas tem uns ou outros que podem causar doenças, tá? E essa é importante da gente estar estudando cada um deles. E tem o reino Animalia. Esse reino Animalia é onde? É o reino, né, dos seres vivos, né, multicelulares, pluricelulares, como os seres humanos, os animais, os bovinos, os equinos, os peixes, as aves, os répteis, os insetos, enfim, né? E também os vermes, né? A gente vai falar, na hora que a gente entrar mesmo para poder falar em parasitologia, a gente vai classificar os vermes e nós vamos falar sobre as verminoses, né? Que são as doenças mais provocadas, né? Quais são as doenças mais provocadas por presença de vermes, né? Então a gente vai classificar cada um deles, né? E tem a questão dos ácaros. E o ácaro? Você já ouviu falar neles? Né? Eles também são animais. Só que o filo Arthrópode, né, inclui-se no reino animal e reúne os ácaros, né, que são transportados pelo ar e causam a sarna, as alergias respiratórias, né? Alguns fungos também podem acontecer, mas o que mais causa na gente, quem tem problema respiratório, principalmente asma e rinite alérgica, ela é causada por quem? Causada pelos ácaros, né? E esses ácaros, né, que faz parte, né, aí os carrapatos, né, que também fazem parte dos ácaros, né, eles são aracnídeos, né, e todos eles parasitam no homem, ou seja, por isso que eles são classificados como parasitas, tá, os ácaros. Os insetos também, eles são o quê? Artrópodes. São importância em nosso curso, né? São de importância de nosso curso pelo fato de que dentre eles estão o quê? As pulgas, que vivem como parasitas, prejudicando os animais e o homem, que podem causar doença também, tá? Existe ainda os insetos que transmitem doenças infecciosas para o homem, como os mosquitos, né, transmissores da febre amarela, da dengue, da malária, e os barbeiros transmissores da doença de Chagas. Então, esses artrópodes, né, esses insetos, que é o Aedes aegypti, o Aemogugo, que são mosquitos, né, que podem, se estiverem contaminados, né, seja com a dengue, seja com a febre amarela, ele vai contaminar o ser humano, porque a gente vive junto com eles, né? A gente sobrevive junto com esses artrópodes, né? Com esses animais. Então,
As principais características dos grupos de micro-organismos protozoários, que são micro-organismos eucarióticos unicelulares. O que são eucarióticos? São animais unicelulares com uma estrutura celular mais ela é mais complexa do que os procariontes. Os procariontes não têm membrana para poder proteger o material genético e formar núcleo. Os eucarióticos, eles são unicelulares e têm células e têm membranas que formam o quê? O seu material genético, tá? Que são animais, né, que alimentam através de partículas no ar, na água, tá? Para poder se alimentar. Os fungos, né, bactérias. Depois a gente vai falar um pouco sobre as bactérias, como que elas são classificadas também. Elas são classificadas, né? A bactéria faz parte de qual reino? Reino Monera, tá? E além dela ser um animal procarionte, elas são classificadas de acordo com as suas coloração, que é um método que é utilizado para separar, classificar, né, a classe dessas bactérias em gram-positivas e gram-negativas, tá? A gram-positiva, geralmente, ela tem uma coloração azul, tá? Elas são classificadas como uma coloração azul. É um método. Quem utilizou esse método lá em 1884, né, foi Hans Christian, né, Joachim Gram. Ele que realizou o processo de descoloração e coloração das bactérias para poder classificar, tá? Elas são grãs positivas também, né? Grãs positivas e negativas, tá? Então, o princípio da coloração, ele usa, né? Usa o quê? A violeta, usa o processo de descoloração das bactérias através de cetona, isso tudo em laboratório, tá, pessoal? Para que sejam classificadas. Então, as bactérias gram-positivas, elas são classificadas como as bactérias gram-positivas, elas são as azuis, né? Que são as Gardnerella, os micoplasmas, os estafilococos, os streptococos, os streptomyces, tá? Então, são classificações de bactérias que possam causar doença, tá? Um exemplo de bactéria gram-negativa, por exemplo, é a Escherichia coli, né, que a gente chama que tem a Escherichia coli, né, que é presente na nossa pele. Tem a Shigella, tem a Salmonella, tem as clamídias, tá? E tem a classificação de amplificação, enfim. Aí a gente não vai entrar tanto nesse detalhe, porque a gente precisa saber o quê? Que a bactéria, ela é um ser, é um micro-organismo, que ela é um animal procarionte, né? A gente precisa saber o que é um animal procarionte, um animal eucarionte. Então, a gente, só para poder passar um tipo de noção desses micro-organismos. Então, e também, por último, né, tem os vírus. Os vírus, nós estamos aí hoje, né, com uma restrição de contato com pessoas justamente por causa do vírus. E ele é um vírus novo, né? Mas primeiro a gente vai falar sobre os vírus, depois a gente vai se atentar mais um pouco em relação a ele, porque a gente escuta falar tanta coisa. O que é Covid-19?
né, esta Covid, ao vírus Covid. Né, a gente vai classificar, dar o nome de cada um deles, né, para poder a gente saber diferenciar um do outro, tá? Então os vírus, eles representam o quê? O limite entre as formas vivas e as formas sem vida. Ou seja, os vírus, eles não são classificados como seres vivos, porque eles fora das células, eles não conseguem se multiplicar. Tá? Ele pode ficar um tempo fora da célula, mas ele fora da célula ele não vai conseguir se multiplicar, tá? Então não são células como as do reino Monera, né? E que contém somente um tipo de ácido nucleico, que pode ser o RNA ou o DNA, que é circundado por um envelope proteico ou capa. Tá? Então ele vai ter o que? Ele só tem a informação genética protegida por uma capa. Tá? Então, devido à ausência de componentes celulares como mitocôndria, ribossomos, né, necessário para o metabolismo da reprodução independente, o vírus ele pode multiplicar somente dentro das células vivas. Fora de célula viva, ele não se multiplica, porque ele não tem essa capacidade, ele não tem uma estrutura celular. Ele só tem o quê? O seu material genético envolvido por uma capa, né? Envolvido por um envelope proteico. É um material genético, pode ser o RNA ou o DNA, que tem uma proteção de proteínas, né, que formam uma capa, para poder proteger. Ele só vai continuar, ele só vai se multiplicar dentro de células vivas, tá? Por isso eles não são considerados, né, seres vivos, por não possuírem vida própria. Eles dependem de outra vida para se multiplicar. Então, os vírus, eles têm uma classificação diferenciada, porque o vírus ele só vai provocar doença em alguém. Se alguém entrar em contato com ele, ele vai multiplicar. Tá? Caso contrário, ele não vai provocar doença. Tá? Então, ele é mais difícil do seu controle, porque na maioria dos vírus não existe tratamento para os vírus, para matar o vírus, a maioria deles, tá? Só existe o tratamento para os sintomas da doença que ele causa. Febre, mal-estar, mialgia, artralgia, né, dor retroorbital, cefaleia, enfim. Tá? Então, eles não são constituídos como seres vivos. Pessoal, olha só. Eu vou encerrar esse vídeo, porque senão ele vai ficar muito grande, e vou estar publicando aqui na plataforma para vocês. Aí eu passei uma atividade também para poder vocês estarem realizando essa atividade, e eu vou estar publicando alguns vídeos complementares, tá, para estar fundamentando vocês, para vocês estarem respondendo as atividades que serão entregues até a próxima segunda-feira, tá? Dia 30. Tudo bem, pessoal? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos.